Olá, gente, tudo bem? Muito bom dia. São 11h03 de uma quarta-feira, dia 26/2. Estamos ao vivo aqui, mais uma live para os colaboradores do Apoia-se. Dessa vez, a minha proposta é a gente começar uma nova série, né, com um novo assunto. Eu quero falar muito sobre histórias em quadrinhos aqui com vocês. Uma espécie de declaração de amor às histórias em quadrinhos. Expor meu ponto de vista também sobre essa linguagem, né? Uma linguagem tão rica, tão múltipla, né? Tem tanta gente aí, estudiosos, pessoas da internet que estão trabalhando, estão discutindo a linguagem dos quadrinhos. Eu quero dar aqui também, assim, nessa sequência que a gente vai fazer de lives, um pouquinho do meu ponto de vista sobre isso, né? E aí eu quero começar dizendo aqui para quem está presente, para quem vai assistir essa live, né? Quando eu colocar no YouTube também, quem for assistir pelo YouTube, que eu tenho uma pretensão de tentar furar um pouco a bolha do nicho que existe em torno dessa linguagem, né? Então, assim, eu quero muito me comunicar com quem não tem o hábito de ler quadrinhos, né? Ou quem tem algumas ideias preconcebidas sobre quadrinhos, mas ao mesmo tempo também não quero fechar nenhum conceito como absoluto, né? Quero deixar aqui espaços abertos para discussões, para trocas de ideias, mas sempre com esse intuito de mostrar uma coisa que é óbvia para gente que faz quadrinho, que consome quadrinho, que trabalha com quadrinhos, mas que não é óbvia para todo mundo, né? Que a gente está diante de uma linguagem artística, de uma linguagem comunicacional, que também é, em muitos casos, um produto, mas que tem um valor tão importante quanto qualquer outra forma de arte criada pelo ser humano, né? Então, dito isso, vamos começar. Eu estou aqui com a minha velha apostila de quadrinhos, né? Também eu acho que é uma boa introdução dizer que há algum tempo, alguns poucos anos, eu decidi parar de dar aula de histórias em quadrinhos aqui no estúdio de forma regular, com turma. Aquilo foi perdendo sentido para mim por N motivos, né? Que a gente pode também em outro momento discutir. Mas o material didático, o material do curso, ele está vivo, né? Está comigo ainda. Então, assim, vou me utilizar pelo menos parte dele para a gente ilustrar um pouco essa discussão aqui, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deve começar conversando é sobre o que é quadrinhos. E existe muita confusão em relação a isso, assim, existe muita dúvida ou o que é pior, o que é mais complicado, né? Muitas certezas que não são verdadeiras, né? Sobre o que é quadrinhos. Então, assim, se a gente pergunta para pessoas em geral o que são histórias em quadrinhos, a resposta vai estar atrelada sempre aqueles produtos mais populares aqui do Brasil, né? Que são basicamente Turma da Mônica, quadrinhos de super-heróis e mangás. Então, dependendo de quem lê o quê ou de quem conhece o quê, a resposta vai estar sempre atrelada a esses formatos, a essas caras, a essa estética do conhecida já, né? Então, eu quero muito abrir aqui a cabeça de vocês, das pessoas em geral que assistirem esse vídeo, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu disse também, poder discutir aqui outros pontos de vista, tá? Beleza, então. Então, dito isso, eu quero começar a falar que histórias em quadrinhos têm muitas nomenclaturas, não só no Brasil, como mundo afora, né? Aqui no Brasil mesmo, assim, quadrinho pode ser chamado de gibi,
né? Por uma questão histórica, tem até um viés racista nesse nome, né? É, pode ser chamado de revistinhas, pode ser chamado de arte sequencial, né? Dependendo do formato, pode ser chamado de novela gráfica, de tirinhas. Mas em outros países são chamados de comics, sequential art, historieta. Historieta é chamado aqui na Argentina, né? Banda desenhada em Portugal, bande dessinée na França, fumete na Itália, manhwa na Coreia, mangá no Japão. São todos sinônimos, tá? Tudo é história em quadrinhos. Uma tirinha, que é o que vocês estão vendo aí na tela agora, é uma história em quadrinhos que tem um formato específico, né? Esse formato, ele é proveniente de uma crise do papel que aconteceu pós 1929, pós quebra da Bolsa de Nova York, né? Os quadrinhos, como meio de comunicação de massa, eles nasceram nos jornais, né? Qual jornal exatamente, em qual país exatamente, também tem uma discussão gigantesca aberta, né? Para alguns teóricos foi nos Estados Unidos em 1895, para outros foi no Brasil, aqui com Ângelo Agostini, em 1869, para outros foi na Suíça, para alguns outros foram na Alemanha. O fato é que em todos os casos, os quadrinhos eles eram publicados em jornais. E por, no caso dos jornais americanos, né, especialmente os jornais nova-iorquinos, por conta do número elevado de imigrantes, os quadrinhos eram muito populares, porque eles não dominavam bem o inglês e as imagens das histórias em quadrinhos ajudavam eles a entender alguma coisa daquele jornal. Então, os autores de quadrinhos, logo no começo dessa linguagem, eram estrelas, né? Eram muito bem pagos e tinham espaços muito grandes dentro do jornal para publicarem suas histórias. Mas, a partir de 1920, depois de 1929, na década de 30, teve uma crise econômica muito grande que atingiu o papel, né? Atingiu o valor do papel. Então, os jornais tiveram que diminuir os seus espaços, inclusive os seus espaços para quadrinhos, né? Então, muitos suplementos de quadrinhos passaram a ser apenas suplementos dominicais e não mais diários, né? E aí as tiras, os quadrinhos diários passaram a ter esse formato menor, o formato de tira. E engana-se quem acha que, por ser um formato menor, precisa ser uma história também menor, curtinha, né? Uma piada, um xiste, uma coisa rápida. Não, não. As tiras, quando nasceram, elas contavam histórias muito longas, em capítulos, é, que nem os folhetins, né? Então, todos os dias as pessoas compravam os jornais para acompanhar histórias que duravam meses. Histórias de personagens super consagrados que vocês devem conhecer, como Flash Gordon, Dick Tracy, Agente X9, Tarzan, Fantasma, né? Todos esses personagens, eles foram pioneiros nesse formato e eram chamados de tiras seriadas, né? Assim, as tirinhas com começo, meio e fim, com um tom humorístico, também sempre existiram, mas nunca essa linguagem foi restrita a esse espaço, né? Sempre foi possível contar histórias maiores. Como eu falei, aos domingos, os suplementos dominicais, eles sobreviveram, né? Então, isso gerou um outro formato chamado página dominical, em que os autores tinham mais espaço para contar suas histórias. Alguns deles só trabalhavam aos domingos, né? Assim, um dos mais famosos é o Príncipe Valente. Não sei se vocês já ouviram falar nesse personagem do Hal Foster. Ele só era publicado aos domingos. Um outro é o Little Nemo Slumberland, do Winsor McCay. Só era publicado aos domingos, em formato enorme, grande, né? Então assim, um outro exemplo também muito importante é o Spirit, do Will Eisner, né? Que não só era publicado só aos domingos, mas eles tinham 8 páginas para contar histórias semanalmente, né? Então não era curtinho. Percebam que o espaço que se tinha aos domingos era sempre maior. Continuando aqui
outros formatos e linguagens, né? Um outro termo muito falado, mas nem sempre bem compreendido, é o termo fanzine, né? Fanzine é uma junção de duas palavras, fanatic e magazine, né? Então, basicamente, numa tradução absolutamente livre, é uma publicação de fãs, né? Os fanzines, historicamente, quando surgiram com a temática de ficção científica, eram fãs de ficção científica que criaram jornaizinhos artesanais, revistas artesanais, para falar sobre seus livros prediletos, filmes prediletos, enfim, séries, né? Relacionados ali à ficção científica. Mas depois, no decorrer do tempo, a temática foi se diversificando, né? Então, o que é que caracteriza um fanzine? É uma publicação normalmente artesanal, sem uma empresa por trás, sem um editor profissional por trás, sem visar lucro necessariamente, né? É, e que pode conter dentro dele, com total liberdade temática, qualquer assunto. Qualquer assunto. Então, por conta disso, muitos quadrinistas, muitos autores independentes passaram a usar esse formato de fanzine para publicar, para se publicar, né? E aí o próprio autor vendia o seu material. Um dos mais famosos, se não o mais famoso, foi o Robert Crumb, né? O pai do quadrinho underground, né? Uma das figuras mais importantes do movimento beatnik americano, do movimento também da contracultura no final dos anos 60, que ele fazia a Zap Comics, né? E saía vendendo nas ruas de São Francisco num carrinho de bebê, né? Ele colocava as edições dentro de um carrinho de bebê e saía pelas ruas vendendo lá sua Zap Comics, né? Então, fanzine é muitas vezes uma porta de entrada para muitos autores. A revista em quadrinhos, diferente do fanzine, né, já é uma publicação mais formal, tem normalmente uma editora por trás, né? Tem uma pretensão de lucro, é colocado de fato à venda, porque tem muitos zines que são distribuídos gratuitamente, né? Podem ou não ser vendidos. Mas as revistas em quadrinhos não, são vendidas, né? Em pontos específicos. Ainda existem poucas bancas, mas existem, né? Lojas de quadrinhos, sites como Amazon, etc, né? É, Agora, o que diferencia uma revista em quadrinhos de um álbum ou novela gráfica é o volume. Muitas vezes é o volume, né? Uma revista em quadrinhos, ela tende a ter uma lombada que a gente chama de lombada canoa. Então, assim, o formato revista em quadrinhos mais consagrado no Brasil é o da Turma da Mônica, né? A maioria dessas revistas tem lombada canoa. Já álbuns ou novelas gráficas ou graphic novels tem um formato de livro com lombada quadrada, né? Um número de páginas suficiente para provavelmente esse livro ficar em pé, né? Então isso significa também que tematicamente, né? As histórias de álbuns ou novelas gráficas tendem a ser mais profundas, né? Fazendo aqui uma comparação rasa com a literatura, eu diria que numa revista em quadrinhos cabem contos e crônicas, né? E um álbum ou novela gráfica se aproxima muito mais de um romance, tá? Peço até desculpas aí em fazer essa comparação entre linguagens, ainda mais essas duas linguagens que geram tanta confusão também, né? Uma das perguntas que a gente pode se fazer ainda hoje nesse papo é se quadrinho é ou não é literatura, por exemplo. É isso que eu ia fazer essa pergunta, Daniel, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Eu acho que essa pergunta é importante, assim como é importante a sua opinião, tipo, porque não existe já de antemão, né? Pelo menos na minha postura, aqui não vai existir uma resposta definitiva, né? Eu darei minha opinião, obviamente embasarei ela da melhor forma possível, mas eu acho muito, muito importante, muito interessante ouvir a opinião de vocês também, né? Daniel, eu até já conversei com você sobre isso, né? Eu entendo que é literatura, e principalmente quando você pega um tipo de quadrinho desse que você acabou de falar, que é a graphic novel, eu que sou muito apaixonado por esse ramo,
tipo de é literatura, né? A gente observa o que é literatura ali, não tem como não ser, né? Agora, se a gente for ser literal no termo, literatura, ou seja, você ter uma letra ali, eu tô chutando aqui, né? Não sou especialista em nada, não. Mas assim, literatura tem que ter letra, ou seja, tem que ter texto, né? Então, óbvio que tudo que foi mostrado para você aqui até agora, né, e com ênfase, né, nessa última caracterização aí do quadrinho, que é o do F9, que tem letra. Mas, por exemplo, se eu tiver um quadrinho especificamente, uma ilustração, não necessariamente tem texto, né? Então, você pode ter um quadrinho todinho ali, passar uma mensagem, ser um negócio bonito, né? Mas não ter nenhum texto. Aí, nesse caso, é literatura também? Essa que é a pergunta que eu faço. Excelente Entende? pergunta, excelente colocação, tio. Vamos lá, vamos por partes, tá? Eu vou começar pelo final. Primeiro, se a gente entender texto como roteiro, como história, como organização de ideias, né? Toda história em quadrinhos necessariamente, essencialmente, tem texto. Não existe história em quadrinhos sem texto. Mas existe, como no cinema, a história em quadrinhos muda. O que a história em quadrinhos muda? É aquela que não possui balões, nem de fala, nem de pensamento, nem de grito, não possui caixas narrativas, né? Que a gente também chama de recordatórios. Então, assim, não possui o texto explícito, aquele escrito, né? O uso das palavras impressas nas páginas. Apenas as imagens. Mas aquela sequência de imagens, na ordem estabelecida, narrando uma história possui um texto por trás, né? É baseado num texto, que é um roteiro que foi escrito. Ou seja, um cinema mudo, né? Defendo eu nessa minha explicação, é um cinema que tem texto, mas não tem o som, não tem a voz, não tem a fala, né? Então, o quadrinho mudo seria isso, né? Não tem a voz, não tem a fala, não tem o narrador, né? Então, eu começo com esse ponto. O segundo ponto é que para muitos, para alguns teóricos, eu não sei se muitos, né? Mas para alguns teóricos, quadrinho é literatura, e aí seria, já que é literatura, o que caracteriza o quadrinho, que caracterizaria o quadrinho, como ele seria classificado como um gênero textual, né? É como se fosse um tipo de literatura, assim como tem a crônica, o conto, o romance e tal, teria o quadrinho, né? É, E eu acho que o quadrinho, durante muito tempo, por uma coisa que eu chamo de síndrome de complexo de inferioridade, né? Se apoiou muito nessa ideia, né? Por quê? Porque literatura de forma consagrada é uma forma de arte respeitada, né? Mesmo a gente estando num país que lê tão pouco, se a gente fala a palavra literatura, livro, romance, dificilmente alguém diminui aquilo ou fala que aquilo é coisa de criança ou que aquilo não é coisa de intelectual e coisas desse tipo, né? Já as histórias em quadrinhos, por motivos históricos, que seria, eu adoraria discutir isso com vocês também, ele recebeu eh, essa esse rótulo a partir do pós Segunda Guerra Mundial, né? Consequência do macartismo, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, esse rótulo de que quadrinho é coisa de criança, quadrinho é coisa de. Não só coisa de criança, mas coisa que prejudicaria a criança se ela lesse muito quadrinho. Sabe o que aconteceu, por exemplo, com o videogame durante um tempo, né? O videogame ele foi taxado como algo que prejudicaria quem jogasse muito videogame e tal. Não estou nem entrando aqui no mérito se prejudica ou não, mas o fato é que houve esse debate durante muito tempo com a popularização do videogame. Pois isso aconteceu com as histórias em quadrinhos durante uma década inteira, né? A década de 50 toda. Várias editoras fecharam, né? Quadrinhos foram queimados em praça pública. Quadrinhos foram usados para se fazer carvão
em fábricas, em trens e tal, porque passou a ser uma coisa desprezada pela sociedade, né? Para você ter ideia, assim, não foi só o governo americano que disseminou essa ideia, assim. A igreja foi uma das instituições que comprou essa ideia e que começou a fazer um trabalho contra as histórias em quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos, elas passaram a sofrer um preconceito profundo, muito forte mesmo, né? Conteudístico. E ela realmente, durante esse período, ela, em termos temáticos, em termos qualitativos, ela ficou mesmo mais bobo, sabe? Assim, as temáticas, em geral, passaram a ser menos profundas, menos interessantes intelectualmente, porque criou-se uma censura no país onde mais se produzia histórias em quadrinhos, que eram os Estados Unidos. Essa censura era um selo chamado Comics Code Authority, que só recebia esse selo os quadrinhos que passavam pelo Senado americano. Olha como eles têm pouco problema para resolver, né? Existiam Hoje, senadores que se dedicavam um tempo para ficar lendo quadrinhos e dando ou não esse selo, né? É, então, essa censura só passava com esse selo as histórias mais inocentes, digamos assim, aquelas que não iam tratar sobre temas mais profundos. Eu vou dar a palavra para o tio Marden e já já eu concluo. Pode falar, tio, você levantou o braço aí. É o seguinte, dessas cabeças que estão aqui conversando, eu me considero a mais ignorante de todas, com certeza. Mas eu queria me reportar ao tempo pré-cambriano e inferior que eu vivi, nos anos 60, quando eu participava do Cine Clube, lá em Campina Grande. Era metida intelectualoide. Trabalhava lá com aquele famoso hoje, esqueci o nome dele, pô, tão famoso que eu esqueci, mas ele conhecido poeta e tal, o Zé vai Braulio lembrar. Tavares? É Isso, Braulio Braulio, Tavares. Braulio, Braulio Braulio Tavares, Tavares. compositor, né? Compositor, poeta. Pô, era colega nosso na época, a gente fundou um cineclube. O cineclube, na época, eles escolhiam quais cinemas eram considerados cinema de arte. Então, aí eu tive que estudar um pouco o que era arte, rudimentos das coisas lá. Então, a sétima arte, ou o cinema, era considerado um cinema de qualidade ou um cinema de arte quando ele tinha o mínimo de diálogo possível. Olha só que coisa interessante. Uhum. Porque considerava-se cinema aquela arte onde a imagem deveria dizer tudo. A imagem em movimento deveria dizer tudo. Assim como a arte gráfica, ou arte de pintura e tal, é onde aquela imagem deveria dizer tudo. A literatura é a arte onde a letra, ou a palavra, deveria dizer tudo, né? Então, na minha modesta e insignificante opinião, quadrinhos é uma mistura das duas coisas. A imagem com a literatura. Não acho que Exatamente. deva ter um carimbo para dizer que quadrinho é literatura ou não é literatura. Quadrinhos é um outro modelo de coisa, é uma arte nova, que mistura Exatamente. literatura com imagem. Não dá para dizer que quadrinhos é literatura ou não é literatura. Não é que ele seja uma coisa ou outra. Ele é simplesmente um novo tipo de arte, que mistura as duas coisas. Ele não é só Exatamente. imagem, nem é só escrita. Então, ele é uma nova classificação de arte. Eu acho que é só isso. Não dá para você Exatamente, ficar tio. carimbando as coisas. Não dá para dizer que quadrinhos é literatura, porque ele não é só letra.
Literatura vem de letra, né? Eu acho. É isso que eu Isso. imagino. Perfeito, eu agradeço muito sua fala porque me ajudou muito na minha linha de raciocínio, né? O que eu estava tentando defender é exatamente isso, assim. Essa essa ideia que, inclusive, alguns quadrinistas têm, enfim, de quadrinho ser literatura, tem muito a ver com esse histórico que eu estou levantando aqui, que gerou uma espécie de baixa autoestima na gente, né? Baixa autoestima nessa linguagem. Como se ela precisasse, por exemplo, ó, tem algumas coisas que eu acho até ofensivas. Por exemplo, não quer dizer também que não tenha fundo de verdade, tá? Tem uma fala que diz assim: ah, quadrinho é importante porque ela serve de trampolim para a literatura. É uma porta de entrada para a literatura. Nossa, isso dói minha alma. Porque tá, beleza, pode ser, mas é só isso, né? Quadrinhos é só isso. Quer dizer que quem escolher consumir quadrinhos para o resto da vida está consumindo uma coisa menor? É isso que você quer dizer com essa frase? A gente está colocando hierarquias entre linguagens, né? É, entre quadrinho, literatura, cinema, música. Será que existe essa hierarquia de fato, né? É, eu acho que não e defendo que não, né? Eu acho que na literatura existem leituras maravilhosas, incríveis, transformadoras, fundamentais, clássicas. E existem leituras muito ruins também, né? Alguém que se diz leitor, para mim, não necessariamente leitor de literatura, né? Não necessariamente estará consumindo algo bom, né? Depende do que está lendo, depende de quem está lendo. Quadrinho é a mesma coisa, né? Dentro das histórias em quadrinhos, você vai encontrar histórias muito rasas, muito bobas, muito sem nenhuma profundidade intelectual, mas você também vai encontrar grandes clássicos, grandes cânones, grandes histórias que são sim transformadoras profundas, tanto quanto qualquer outro livro ou filme ou música ou qualquer teatro ou qualquer outra forma de arte, né? E Tio Marden falou uma coisa muito interessante, muito importante, né? E o quadrinho ele é constituído por uma junção, uma amálgama, né? Impossível de ser de fato separado entre o texto e a imagem. E aí, essa junção desses dois conjuntos, a imagem que pode vir do cinema, pode vir das artes plásticas, pode vir do desenho, e o texto que pode vir da literatura, ao juntar esses dois conjuntos, a interseção entre eles é algo novo, é algo diferente dos conjuntos originários, né? É algo tão novo que eu fiz questão de trazer essa página aqui para vocês. A leitura de uma página de quadrinhos é a célula, é a menor célula, digamos assim, dessa linguagem, né? Eu não sei na literatura se é a palavra, né, ou se é o parágrafo, ou se é a frase, mas no quadrinho é a página. Então, o que é que significa? Significa que numa história em quadrinhos, o leitor, ele é coautor da história, certo? Então, numa história em quadrinhos, quando você vê uma imagem justaposta, né, à outra, a primeira imagem só vai fazer sentido com a segunda imagem se o leitor, no vazio entre os quadros, conseguir mentalmente completar o que aconteceu. Se o leitor se recusar a fazer isso, nada acontecerá na história em quadrinhos. Nada acontecerá. Então, a gente precisa da cumplicidade do leitor, né? Eu considero a história em quadrinhos a linguagem artística mais antiga interativa que eu conheço, né? Porque quadrinho era feito já nas cavernas, na pré-história. Pois bem, dito isso, tem uma outra questão, que é uma questão que eu acho ainda mais rica. Numa história em quadrinhos, a cada quadro que você tá, você vive o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Se você nessa página tiver no quadro 5,
o seu olho consegue enxergar o quadro 4 e o quadro 6 ao mesmo tempo, mesmo que o seu foco seja o quadro 5. Então, a passagem de tempo numa narrativa de quadrinhos, ela é única. Ela é completamente diferente do cinema, cujo nós que assistimos a um filme não temos nenhum controle sobre a passagem do tempo de um filme. Se o filme dura 2 horas, você vai ter que passar 2 horas olhando para a tela do cinema. Não tem outro jeito, né? E é diferente da passagem do tempo de um livro. Então, existem características tão únicas, tão próprias de uma história em quadrinhos, que sim, eu defendo que ela é uma linguagem diferente da literatura, uma linguagem diferente da pintura, diferente das artes gráficas em geral, né? É uma linguagem única, uma linguagem própria. Que tem características literárias? Ok, tem. Tem características de artes plásticas? Ok, tem, né? Mas não é por isso que ela não tem uma autonomia como forma de arte, como linguagem artística, né? Então eu concordo 100% com o que o tio Marden falou, e aí eu não sei se eu consegui expor bem a minha opinião sobre a pergunta do tio Zé. Ficou alguma dúvida, tio? Não, Daniel, tranquilo. Só aproveitando o gancho aí, porque eu não vi que você não falou de uma espécie. Eu tô falando assim, uma espécie de quadrinhos que tem, que eu acho que deveria ser muito mais difundido, cara, e ia facilitar muito a educação nas escolas, que é o livro, a história em quadrinho, dirigida para a área educacional, das Uhum. disciplinas mesmo que a gente tem. Eu sei que existe isso, existe esse mercado, entre aspas, aí, mas eu acho que ainda é muito pouco, sabe? Porque no meu tempo, rapaz, não tinha nada disso, nem essa possibilidade, eu acho que não tinha, não. Porque não tinha autores dedicados a isso. E hoje eu sei que tem, agora eu não sei porque que não é tão mais difundido, sabe? Porque seria uma ferramenta de trabalho para os professores muito bacana, cara. Sim, Entendeu? Você sim, estudar não só história, né? Você podia estudar biologia, você podia estudar química, matemática, que eu dei aula por causa de matemática. Podia usar quadrinhos de matemática, sabe? Seria uma coisa muito legal. E eu não sem vejo isso dúvida. muito usado, sabe? E E que bom outra coisa. que você pensa isso, tio, mas é uma consequência histórica. Eu sou o mais É, jovem de nós três aqui, e no colégio, citando o nome aqui, correndo o risco de ser processado, ó. Nos anos 80, quando eu era leitor de quadrinhos, eu tinha que levar o quadrinho escondido. Então, o quadrinho não pois é. entrava em sala de aula, porque era considerado uma leitura menor. Então, como é que o professor ia usar a história em quadrinhos em sala de aula? E eu estou falando dos anos 80. Os anos 80 para mim foi anteontem, assim. Não parece ser uma década tão distante, apesar de ser, né? É, Então, assim, hoje mudou, mas veja que há um atraso histórico, né? O que aconteceu com os quadrinhos, o que os quadrinhos sofreram no pós-Segunda Guerra, atrasou historicamente todo esse potencial que o quadrinho tem, inclusive o potencial educacional, sabe? Inclusive o potencial educacional. A gente conta com a ideia de que as gerações, as novas gerações, vão mudando essa ideia, abrindo a cabeça, porém, eu ainda escuto de professores que me chamam para colégios, para debates, para falas, para feiras literárias, etc., a dificuldade que eles têm de convencer os superiores a eles, né, a falar sobre esse tema, a adotar esse tema, a trazer esse tema para a escola, a montar uma gibiteca dentro da escola, né? Ou seja, ainda existe resistência, né? Felizmente, né? Porque seria uma ferramenta muito boa para os professores, né? E para os alunos, né? Eu Acho que acho uma das ferramentas mais ricas que tem. Como eu falei, eu não vejo hierarquia entre as formas de arte, né? Mas você conseguir juntar numa mesma linguagem, né? A palavra escrita, e isso é um tipo de alfabetização. A imagem, que requer um outro tipo de alfabetização, né? Acredite, tem muitas pessoas que são analfabetas imageticamente, né? Graficamente, que não conseguem ler uma imagem, né? Ainda tem a terceira alfabetização, que é a alfabetização dos quadrinhos, dessa sintaxe, desse entrelaçamento entre palavras e imagens, porque ainda tem gente hoje, tio, que lê quadrinhos só lendo o que está escrito nos balões, sem ver a imagem.
Quem tem essa Não faz experiência não sentido. vai conseguir captar a história. Quem só vê as imagens e não lê o texto também não vai conseguir captar a história. Eu posso dar um exemplo muito claro para você. Tipo assim, imagina uma cena. Eu estou aqui, não precisa imaginar. Vou fazer essa cena. Vou pegar meu celular aqui e eu estou falando com alguém no celular, certo? E o meu balão é: eu estou muito feliz por você, certo? É isso que você vai ler no balão. Eu estou muito feliz por você. Mas se no desenho, na minha imagem, eu estiver chorando, Não faz aquilo que eu sentido. falei não é a verdade. E Faz você só sentido. vai descobrir isso se você vê a imagem junto do texto. Você vai compreender que tem uma dor ali. Provavelmente eu estou recebendo uma notícia que eu não queria receber, mas eu não quero expor para a pessoa que está me dando essa notícia que eu estou triste por ela, ou estou triste por causa dela, né? Talvez eu não esteja me dando o direito disso. Então eu digo, estou muito feliz por você chorando, né? Esse é um exemplo que não é criado por mim, foi dado num livro sobre quadrinhos do Scott McCloud chamado Desvendando os Quadrinhos, em que ele faz uma conexão entre palavras e imagens, como as palavras e imagens podem se conectar numa história em quadrinhos, né? Então esse é um exemplo que eu acho muito forte, muito interessante. Então, para ler quadrinho, tem que aprender a ler essa sintaxe, essa junção de palavras e imagens. Isso é muito rico, eu acho, educacionalmente é muito rico, assim como é muito rico também essa questão da interatividade. Eu te dou já a palavra, tio. Um outro exemplo que eu gosto muito de falar sobre sobre o poder e o potencial dessa leitura é, por exemplo, histórias de faroeste, né? Histórias de faroeste eu adoro ler em quadrinhos, mas eu não tenho muita paciência para assistir numa tela de cinema. Por quê? Porque o que menos me interessa no faroeste é o bang bang, é a troca de tiros. Eu não sou muito fã, certo? Sou uma pessoa, acho que pacifista demais. Eu gosto mais das questões humanas. Numa história em quadrinhos, o ritmo de leitura, eu como leitor, também é meu. O ritmo de leitura não é só do autor. Eu consigo acelerar e desacelerar esse ritmo no decorrer da história. Quando eu estou assistindo um audiovisual, não, eu não tenho como fazer isso, né? O ritmo é do diretor, não é meu, né? Então eu preciso ter paciência de, sei lá, passar 15 minutos vendo tiros para conseguir continuar assistindo aquele filme, né? E às vezes eu não tenho essa paciência. Então essa capacidade de interatividade que a linguagem dos quadrinhos tem, eu acho que enriquece muito esse potencial, inclusive educacional, né? Pode falar, tio, agora. Eu estava me lembrando de uma coisa aqui, Daniel. E uma coisa puxa a outra, né? Aí Uhum, você falou, deu esse exemplo aí interessante do telefone, mas assim, a linguagem do quadrinho e com a técnica, né? Porque tudo tem técnica. Com a técnica que o quadrinho já tem, assim, isso anos, né? Sei lá, décadas, permite que você faça, por exemplo, aquele balãozinho, que eu não sei o nome direito, o balãozinho que você faz, que é como se fosse o cara pensando, né? sim, Redondinho, com as bolinhas assim, né? Então, sim, o que está ali dentro pode ser antagônico à feição dele, né? Porque ali é o exato, pensamento. Então, ele pode estar numa sala de aula, ou um palhaço no circo, né, rindo, mas um balãozinho lá, ele falando, pensando nos problemas que ele tem, né, como ser humano. Entende o que eu estou falando? Então, isso aí é exato, antagônico, mas é rico, né? exato. Permite uma riqueza na narrativa, né? Eu acho isso fantástico, cara. As técnicas do quadrinho, né, que tem, né, várias. E são inúmeras, tio. Eu poderia citar, por exemplo, a técnica da narrativa paralela, em que o texto conta uma história e a imagem conta outra, em tempos e espaços diferentes. E pode ser que lá no final da narrativa, tanto o texto quanto a imagem se encontrem, né? Um exemplo que eu posso dar, eu posso desenhar uma sequência de uma luta de boxe, certo? Que dure ali 12 rounds. Mas o texto narrativo pode estar contando a história desde a infância de um dos lutadores, enquanto que a imagem só mostra a luta. Ele já com, sei lá, seus 30 e tantos anos lutando ali pelo título mundial. Mas o que é que o levou ali? Qual é a importância desse título para ele? O que é que ele passou a vida inteira para chegar ali? Isso pode ser desvendado por uma narrativa paralela que vem apenas no texto.
mas que no final o texto e a imagem vão se encontrar. Talvez na hora do nocaute, talvez na hora em que o juiz levantar o braço dele e decretá-lo campeão mundial, né? Genial, Entende? né? Assim, É muito legal. essas possibilidades numa história em quadrinhos, elas são inúmeras, né? E aí uma outra coisa que eu acho interessante da gente pensar é que tem um autor que eu gosto muito, de São Paulo, chamado Valdomiro Vergueiro, que ele afirma que todos os dias, todos nós nos deparamos com algum símbolo ou ícone da linguagem dos quadrinhos ou com os quadrinhos propriamente dito, sem a gente saber, ou seja, nós consumimos quadrinhos mesmo sem comprarmos revistas da Turma da Mônica, super-heróis ou mangás, né? O que é que ele quer dizer com isso? Que o tempo todo, por exemplo, na publicidade, no cinema, nas redes sociais, a linguagem dos quadrinhos está sendo, de certa forma, utilizada, né? Porque aí eu já vou chegar no ponto em que eu quero chegar. A melhor definição de quadrinhos que eu já vi é do Scott McCloud, não é a única, existem outras, né? Mas a que eu mais gosto é essa, que diz que histórias em quadrinhos são imagens numa sequência justaposta, deliberada, que tem a intenção de contar alguma coisa, tá? Então, para ser quadrinhos, precisa de imagem. Para ser quadrinhos, precisa de texto, porque é o texto que vai definir a sequência dessa imagem. Essa sequência, as imagens precisam estar lado a lado, não podem estar sobrepostas, né? E precisam ter alguma intenção. Essa intenção pode ser simples o suficiente para contar como foi seu dia, como pode você querer contar a história da Bíblia, certo? É, Você pode querer só entreter, como você pode querer educar, você pode querer, né, qualquer coisa. Então, dito isso, veja que nessas palavras, né, nessa definição, não tem a palavra desenho, tem a palavra imagem. Então, todos nós já consumimos ou conhecemos as fotonovelas. O que é que são as Hum. fotonovelas? Histórias em quadrinhos. Ah, não, nunca consumi fotonovela na minha vida, mas eu já fui no museu que tinha 4 quadros do Monet, impressionistas, que ele pintou ao ar livre, né, um jardim nas 4 estações do ano, havendo uma passagem de tempo. Ele ficou sentado no mesmo lugar, né, 4 vezes no mesmo ano, pintando aquela paisagem, a transformação daquela paisagem no decorrer do ano. E os 4 quadros foram expostos lado a lado no museu. Você estava diante de quê? De uma história em quadrinhos. Imagens justapostas numa sequência deliberada contando algo. Verdade. Ah, não, nunca fui no museu, mas fui numa igreja e nessa igreja tinha, seja em vitrais, pinturas, o que for, os 12 passos de Jesus, né? Contando a via sacra lá e tal, com imagens lado a lado. Você está diante de uma história em quadrinhos. Vixe, nunca fui numa igreja, mas já viajei de avião. E ao viajar de avião, eu vi um folhetozinho na minha frente dizendo como sobreviver ao acidente de avião, um manualzinho com imagens, né, contando ali como é que você deve se sentar ali, se agarrar na própria perna, onde é que está o flutuador se o avião cair no mar, né, onde é que estão as saídas do avião. Aquelas imagens estão postas lado a lado numa sequência deliberada para contar alguma coisa. O que é que você está diante de quê? De uma história em quadrinhos. E muitas vezes as histórias em quadrinhos estão em murais das cidades, estão estampadas em camisas da gente, estão em capas de CDs, né? Isso aqui foi inspirado num CD dos Beatles, né? Que eu fiz para a Juliana quando a gente fez 10 anos de casamento. Aquela capa de CD dos Beatles, eu acho que nem os Beatles sabiam que estavam fazendo uma espécie de história em quadrinhos ali. Mas estavam, né? Hoje em dia, as redes sociais tomaram conta meio que da nossa vida de alguma forma. Vocês devem conhecer o termo carrossel, né? Que é quando tem uma série de imagens no feed de um Instagram. Olha os termos novos, né?
Você precisa passar com o dedinho assim para ver lá 7, 8, 10 imagens de uma pessoa. E às vezes aquela pessoa coloca 7, 8, 9, 10 fotos do seu dia, ou da festa que foi, ou do carnaval que foi, em ordem, contando alguma coisa. Ela está fazendo, sem saber, uma história em quadrinhos, né? Então, história em quadrinhos é algo muito mais popular, muito mais abrangente, muito mais acessível, muito mais fácil de ser executada e feita do que a maioria das pessoas pensa, percebe, sente, né? Aqui é um exemplo, por exemplo, de um quadro do baseado nos Sertões, de Euclides da Cunha, feito pelo Mino. O Mino é quadrinista, o Mino tem essa linguagem, né, na veia dele. Ele dividiu esse quadro espacialmente em vários momentos, né? Você vê que esse quadro ele não tem sarjeta, ele não tem aquela moldura dos quadrinhos, né? Parece um emaranhado de imagens, mas uma vez que você começa a subdividir o quadro, como está aqui, ó, como ele, né? Obviamente com a ajuda dele, né? Me explicando assim. Tem o momento das causas, das consequências, os fatos, a mentira, o equívoco, a intervenção. Ele está contando uma história em quadrinhos em um quadro, né? Em uma pintura. Percebem assim como o quadrinho pode ser algo que às vezes a gente não percebe que está consumindo, né? Algo muito rico. E sem sombra de dúvidas, tios, né? Eu acho que onde o quadrinho deveria estar mais atuante seriam nas escolas, né? E eu não estou falando apenas como aquilo que eu disse que serve de trampolim para a literatura, porque sim, serve, serve, que bom que serve, né? Ao mesmo tempo que eu me incomodo com essa frase, mas também tenho orgulho dela. Eu acho legal que as pessoas gostem, tomem gosto da leitura a partir dos quadrinhos. Mas eu sonho que eles tomem gosto da leitura a partir dos quadrinhos sem necessariamente precisar abandoná-los. Ou seja, eles descobrindo que podem crescer lendo quadrinhos, porque terá quadrinhos disponível para todas as idades, gostos e profundidades. Se você quiser estudar literatura, se você quiser estudar filosofia, psicologia, música, através dos quadrinhos você encontra obras interessantes, importantes para você ler sobre aquilo, em qualquer idade, para qualquer público, né? É difícil o acesso por uma série de questões que envolvem essas questões históricas que eu já citei aqui. Sim, infelizmente é difícil o acesso, mas com, com boa vontade, com ação, perguntando para quem talvez trabalhe na área, no meu caso, assim, eu sempre tenho o que indicar para as pessoas, né? Sempre que alguém chega para mim assim, cara, tem algum quadrinho para me indicar? Eu digo, o que é que você gosta? Eu pego a resposta da pessoa e eu sempre acho o que indicar, né? Porque não falta opções. Diga, tio, você levantou o braço aí. É só mais uma coisa também no ramo dessa prosa, é que é daquele eu estou chamando também de espécie do gênero quadrinho, né? Que são as Aham, graphic novels, né? Que aham, você mesmo disse que é voltado, e a gente percebe isso, né? Para um público mais diferenciado, sei lá, um pouco mais adulto, vamos dizer assim, né? Pelo menos as que uhum, eu tenho lido, né? E aí eu pergunto assim, por que que isso não é mais difundido, sabe, Daniel? Uma resposta óbvia, aí é óbvio, né? É o preço, né? Porque uma graphic sim, novel, normalmente, a qualidade do papel é muito boa, a capa dos livros são muito bem feitas, são, né? A própria uhum, gramatura do papel, que tudo isso encarece. E a arte em si, né? Que tem ali dentro, não? O uhum, textual e o desenho, né? E a ilustração, o cor. Muito bem. Agora, sim, será que é só isso mesmo, a causa de não ser tão difundido? Porque, para mim, ele é muito pouco difundido, sabe? Eu acho. Eu sou uhum. apaixonado por esse tipo de quadrinho, vamos dizer assim, tipo de arte, né?
que a Graphic Novel eu tenho lido muito, depois que você me indicou aí, há uns 4, 5 anos atrás, eu não paro de ler, né? Só Que porque bom. agora a questão realmente econômica é braba, né? Que é bem mais caro, né? O livro, né? Com certeza, Não Diego. queria que você Eu comentasse isso acho, aí para mim. eu acho um fechamento perfeito para essa primeira live, né? Que eu sonho fazer várias aqui para ir difundindo essa ideia dos quadrinhos para mais gente. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre a origem da graphic novel, da novela gráfica, né? Que é uma história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos mais longa, mais profunda, mas é uma história em quadrinhos. Então, de onde vem essa origem, né? Eu vou, na verdade, uma origem, porque, como eu estou falando aqui, não quero fechar nenhum assunto. Existem outros intelectuais que defendem outras origens, tá? Mas aqui eu conheço, aquela que eu acho interessante é essa que eu vou falar. Tem um cara chamado Will Eisner, que ele já faleceu, que eu digo que ele reinventou a linguagem dos quadrinhos duas vezes. Primeiro, quando ele criou o Spirit, que ele publicou nas páginas dominicais dos jornais, tendo 8 páginas para fazer aquelas histórias, e ele, com muita influência do expressionismo alemão, do, e do teatro, ele foi mudando a linguagem dos quadrinhos nesse período, e isso eu estou falando a partir de 1941 até 52, quando ele descontinuou o Spirit, justamente no auge da crise que os quadrinhos estavam sofrendo de ataques e tal. Ele disse, caramba, o mercado vai ruir, eu preciso fazer outra coisa, e ele foi para a publicidade. Ele estava na publicidade quando Robert Crumb, vamos ligando aqui os pontos do que eu já contei aqui, no final dos anos 60, revolucionou também os quadrinhos a partir dos quadrinhos undergrounds, né? Falando de sexo, drogas e rock and roll, né? No auge da contracultura americana, lá em São Francisco, né? Uma cidade super vanguardista dentro desse período histórico. E aí surgiu uma geração de quadrinistas undergrounds americanos que faziam, dentre outras coisas, convenções, encontros e tal. E numa dessas convenções, já no início dos anos 70, convidaram o Will Eisner para a convenção, porque eram fãs do Spirit. E o Will Eisner estava fora do mercado há mais de 10 anos. E ele estranhou, ele disse assim, como é que me encontraram, né? Como é que lembram de mim ainda? Mas, poxa, eu gosto tanto disso, eu vou lá ver. Quando ele chegou lá, ele começou a ver quadrinhos adultos, quadrinhos que falavam, como eu falei, né, de sexo, drogas e rock and roll, né? E ele começou assim, ué, pode isso? Isso é possível? Estão deixando publicar isso? E foi descobrindo que, na verdade, ninguém estava deixando nada. Eles se autopublicavam, eles, né, rompiam essas barreiras através da autopublicação, da independência, ou de pequenas editoras que tinham coragem de publicá-los. Will Eisner chegou em casa, olhou para a esposa dele e disse: Ana, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar, porque a gente está super bem financeiramente. Eu vou voltar a fazer quadrinhos. Não aguento mais esperar, vou voltar a fazer quadrinhos. E aí o que é que aconteceu também? Ele tinha há pouco tempo perdido um filho, ou filha, perdão, minha memória não lembra aqui qual era o gênero, aos 16 anos para leucemia. E aí ele escreveu uma história chamada Um Contrato com Deus, que alguém que sofreu o que ele sofreu resolve prestar contas com Deus. Quer dizer, qual é, né? Que história é essa? Que vida é essa? Que dor é essa, né? E o contrato com Deus tinha esse formato livro. E ele olhou para aquilo que ele fez, ele disse assim: eu não posso chamar isso de comics, porque isso não é cômico. Isso não é cômico. Isso é quadrinhos, mas isso não é cômico. E aí ele começou a tentar vender essa história para editoras que não publicavam quadrinhos. Mas quando ele falava a palavra comics, aí a pessoa disse: não, não, a gente não publica quadrinho, não. Aí desligava na cara dele. Aí ele disse: eu preciso inventar outro nome. Muito Eu boa essa. preciso inventar outro nome. E aí ele inventou novela gráfica, né? A graphic novel. Ainda sofreu muito, porque ele falava novela gráfica, o editor, opa, me interesso, manda aí. Quando ele mandava que o editor via que tinha balão, ele disse, não, não, balão é comics, a gente não publica, né?
Até que uma editora muito pequena resolveu publicar um contrato com Deus. E aí, para muita gente, né, é a primeira graphic novel oficial publicada em 1977. Demorou anos para começar a ser vendida alguma coisa. Por quê? Porque não entrava em banca, certo? Não era distribuído em banca, ia para livrarias. Livrarias não tinham espaço para quadrinhos. E aí colocavam aonde? Colocavam nos espaços dos livros sobre religião, por causa do título, Um Contrato com Deus. E aí não vendia Que nada, negócio né? Ele doido, cara. teve que ser descoberta essa obra para ela começar a ser vendida para outras editoras começarem a se interessar por esse formato. Então, a origem da graphic novel eu acho interessantíssima, né? E aí, assim, o problema do preço agora, né? O problema do preço, ele não é só o formato ou o fato de muitas delas serem coloridas, porque muitas são preto e branca. O próprio Will Eisner passou a vida toda fazendo graphic novels sem cores, o que torna a publicação mais barata. O problema são as pequenas tiragens. As tiragens são muito pequenas, muito baixas. E o segundo problema é a cultura do colecionismo, né? Então, assim, as editoras não querem errar, então eles tentam mirar nos colecionadores velhos, que liam quadrinhos lá nos anos 70, 80 e tal, e ficaram mais velhos, tem grana para gastar nisso, né? E querem um material mais luxuoso, capa dura, tá entendendo? Com verniz na capa. Então, eles acabam fazendo uma tiragem baixa, com uma roupagem luxuosa, e que faz com que o preço vá para as alturas e não popularize essa linguagem como deveria. É lamentável, é um problema muito sério, que eu tive a coragem de levantar esse problema na inauguração de uma loja de quadrinhos aqui em Fortaleza, que eu fui convidado para falar sábado passado. Obviamente, eles estavam ali querendo que eu ajudasse a vender, eu dizendo que quadrinho tinha que ser barato, que tinha que voltar a ser popular e tal, porque eu acho que tem mesmo, sabe? Então, assim, se tem uma solução para isso, acho que até pelo meu viés político, tio, eu acho que ele passa pelo governo, ele passa pelo poder público. Como? Adotando, por exemplo, muitas boas graphic novels para escolas públicas. Isso vai forçar com que a tiragem cresça, tenha que ser maior, e aí, consequentemente, quero crer, né? Quero ter esse sonho aí de boa vontade de que aí o preço baixa, entende? Então, se houver isso como, mas aí é um protecionismo. Ué, mas é mais ou menos o que tem no cinema também, né? O cinema nacional também se sustenta muito com incentivos fiscais, com incentivos governamentais e tal. Então, que isso também atinja outras formas de arte, como os quadrinhos, como as graphic novels, principalmente, né? Porque tem muitas interessantes e importantes para que se chegue em muitas escolas e gibitecas públicas e por aí vai. Então, se eu tenho uma sugestão de solução para isso, seria essa. Vamos às nossas considerações finais. Parece uma aula nisso aqui, então. Legal, cara. Gostei muito. Mas vocês têm alguma observação a fazer, alguma discordância, alguma dúvida no que eu falei? Não, não, eu aprendi muita coisa. Foi bom. Foi interessante? Para mim foi, Muito sempre legal. aprendo alguma coisa. Então maravilha, Muito tio. bom. Muito É porque obrigado. Isso o me tema é, encoraja muito a continuar nesse tema nas próximas lives. porque o tema é muito amplo, né, Daniel? Você vê que a gente ficou uma hora aqui e ainda tem muita coisa mais para falar, né? Porque é muito rico, né? É muito rico Isso. esse tema, é muito rico. Mas muito bacana. Já Valeu. fazendo Foi propaganda bom. das próximas, as próximas eu vou alternar entre questões teóricas, entre sugestões de leituras e também dicas práticas também de como fazer quadrinhos, né? Então, eu vou continuar no tema quadrinhos por um bom tempo, mas abrangendo aí vários caminhos diferentes. Eu espero que todos que assistam, né, gostem, debatam e entrem nesse tema, porque eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente tentar furar a bolha, né? Eu
desde 2018, me mantenho publicando no jornal O Povo aqui de Fortaleza, por zero motivos financeiros, porque eu acredito piamente que é um caminho para eu conseguir chegar em pessoas que não têm o hábito de ler quadrinhos, né? Taxistas, pessoas que trabalham em Uber, porteiros, né? Onde o jornal chega, eu tenho a chance ali de abrir uma portinha para, ó, quadrinho aqui também pode ser interessante, né? Venha, leia e tal. Então, assim, é um trabalho de resistência, digamos, né? A ponta de lança. Exatamente. É por isso que eu Muito continuo legal, fazendo. importante. Então vamos ficando por Valeu. aqui, gente. Vamos almoçar. Muito Valeu, gente. Um obrigado pela abraço para presença de vocês aí. vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Prazo. Tchau.